O próximo slide, ele vai justamente pegando a linha de raciocínio do Dr. Olson. Percebam que de propósito, eu coloquei ali em cima todos aqueles que estão com verdinho, com joinha, no sentido de que eles entendem que a salvação pode ser perdida, ou seja, eles dizem positivamente para a possibilidade da perda da salvação. Destoando deles, nós temos ali Agostinho, entre o quarto e quinto século, que vai dizer não, a pessoa não pode perder a sua salvação, visto que ele, Agostinho, entende o eleito como uma pessoa escolhida incondicionalmente por Deus nesse aspecto. Agora, é interessante nós dizermos aqui o seguinte: segundo teólogos como o calvinista Louis Berkhof, na sua obra Teologia Sistemática, e Justo Gonzalez, na sua obra Essential Theological Terms, termos teológicos essenciais, a doutrina da perseverança dos santos, ela foi ensinada pela primeira vez por Agostinho. Isso tanto um teólogo calvinista quanto um arminiano, como vários outros estudiosos, admitem que a ideia de que o indivíduo não pode cair da graça, ou em outras palavras, não pode perder a sua salvação, isto começa a ser desenvolvido ou sistematizado pela primeira vez pelo monge, no contexto do bispo ali africano, Agostinho. E é interessante nós vermos que Armínio, por exemplo, na sua obra Um Exame do Tratado de William Perkins, a respeito da ordem e do modo da predestinação, na parte 2, ele vai dizer que o conceito de que a fé verdadeira e de salvação, pode ser totalmente e finalmente perdida, parece ser afirmada em muitos dos pais da igreja. O próprio Armínio, ele admite isso, embora ele realmente coloque também uma observação dizendo que ele não tão rapidamente ele já se manifestaria ou se posicionaria a esse respeito, mas ele admite que essa é uma leitura que é fornecida pelos pais da igreja. E aqui nós temos alguns exemplos que eu busquei colocar numa ordem cronológica. O Didaquê, por exemplo, a palavra Didaquê, ela envolve a ideia de instrução, é visto como um manual de instrução dos primeiros cristãos, e é uma obra que é compreendida como escrita entre meados ou final do primeiro século, até início do segundo século depois de Cristo. Então, vejam, por exemplo, o que o Didaquê diz, no seu capítulo 16, e nos itens 2 e 3, ele diz o seguinte: de nada lhes servirá, referindo-se aos cristãos, todo o tempo que vocês viveram a fé, se no último momento vocês não estiverem perfeitos. De fato, nos últimos dias, os falsos profetas e os corruptores se multiplicarão. As ovelhas, diz o Didaquê, se transformarão em lobos, e o amor se transformará em ódio. Então percebam que é uma declaração extremamente importante, e que parece-me que dá a entender sobre uma possibilidade de perda da salvação. Quando vamos para Tertuliano, na sua obra Antídoto contra a picada do escorpião, ou scorpiace em latim, ele vai dizer o seguinte: Deus previu que a fé, mesmo depois do batismo, estaria em perigo, que a maioria, depois de alcançar a salvação, estaria perdida novamente, sujando o vestido da noiva, uma referência à noiva de Cristo, na parábola ali de Mateus 25, por falhar em fornecer óleo para suas lamparinas. Parece-me que Tertuliano, ele é bem claro quanto à possibilidade da perda da salvação. Depois dele, Irineu, na sua obra Contra as Heresias, no livro 4, capítulo 27, parágrafo 2, ele vai dizer: devemos temer por nós cristãos, que depois de ter conhecido o Cristo, ao fazer algo que desagrade a Deus, não possamos obter o perdão dos nossos pecados e sejamos excluídos do seu reino. A meu ver, isso é mais do que claro, mais do que contundente sobre a possibilidade da perda da salvação. Depois dele, Orígenes, no seu Tratado sobre os Princípios, livro 3, capítulo 1 e parágrafo 8, ele dirá o seguinte: examinemos o que dizem alguns heterodoxos. Em outras palavras, aquilo que hoje nós chamamos polidamente de hereges, Quando você quer chamar o sujeito de herege de uma forma muito polida, bem eufemística, parece até ser bem agradável. Não, fique tranquilo, você é apenas um heterodoxo, E às vezes o indivíduo até agradece: muito obrigado, você também é,
E ele continua dizendo: examinemos o que dizem alguns heterodoxos. Eles, os heterodoxos, né, segundo Orígenes, se servem desses textos, e ele cita Romanos 9,18, na continuação do que nós lemos, né, para quase suprimir o livre-arbítrio, argumentando que há naturezas perdidas, incapazes de salvação. Tem gente que está perdida e jamais conseguirá ser salvo. Isso me soa aquilo que hoje é chamado de calvinismo. E aí ele continua dizendo: e outras pessoas, né, outras naturezas que estão salvas e são incapazes de se perder. A crença de que há pessoas que são salvas e que são incapazes de se perder, Orígenes diz, isso é heterodoxia, ou seja, heresia. E por que ele diz isso? Porque a maioria esmagadora dos pais da igreja, se não todos, eles criam no livre-arbítrio. A partir do momento que você crê no livre-arbítrio, como foi muito bem aqui definido pelo Dr. Olson, é a possibilidade ou a capacidade, a habilidade de escolher algo contrário. Logo, eu posso escolher, pela própria graça, rejeitar a Deus. Eu posso dizer sim ou não a Deus. Só que esse sim ou não, evidentemente, eu só posso dizer e só sou habilitado a dizer por meio da graça. Então, curiosamente, aquilo que hoje, grosso modo, sem querer cometer anacronismos, aquilo que hoje é convencionalmente tido como calvinismo, Orígenes disse naquela época, isso é heterodoxia. Um outro sujeito, um importante artista cristão, escritor, que refletiu muito sobre o cristianismo, chamado Comodiano, e infelizmente não encontramos ali uma foto dele, uma gravura para nós aqui incluirmos, né? Tentei procurar no Face dele, mas infelizmente Comodiano não estava disponível ali no contexto do terceiro século. Comodiano, nas suas instruções a favor da disciplina cristã contra os deuses pagãos, no capítulo 57, ele vai dizer o seguinte: se você procura viver sendo um homem crente, como vivem os gentios, os prazeres do mundo te removerão da graça de Cristo. Ele está dizendo, você é crente, verdadeiro, você é crente, mas se você buscar se comportar como os gentios, você será removido da graça. Se isso não é perda da salvação, eu não sei mais que nome podemos dar a isso. Depois dele, Cipriano, no tratado 2, sobre a queda, no capítulo 10, ele diz: somente não deixe que Cristo seja abandonado, de modo que a perda da salvação e de uma casa eterna seja temida. Mais claro, impossível. Finalmente, Agostinho, destoando dos seus antecessores, nesse contexto, Agostinho sim, ele vai começar a desenvolver aquilo que hoje é majoritariamente crido pelos calvinistas de um modo geral. Agostinho, na sua obra sobre o dom da perseverança, e o capítulo 16, é o capítulo famoso sobre este assunto, ele dirá o seguinte, abre aspas: esta graça Deus colocou em Cristo, em quem nós temos obtido uma herança, sendo predestinados, eu acrescentaria incondicionalmente, de acordo com o propósito daquele que faz todas as coisas. Ele cita Efésios. E assim como ele, Deus, faz com que venhamos a Ele, assim Ele faz com que não nos afastemos dEle. Em outras palavras, na doutrina chamada perseverança dos santos, não é na verdade o crente quem persevera, é Deus quem persevera pelo crente e no crente. Então talvez nós deveríamos chamar mais corretamente, e isso os calvinistas também admitem, né? Como R.C. Sproul, por exemplo, um conhecido calvinista norte-americano, que a doutrina seria melhor denominada como preservação dos santos. Preservação é a parte de Deus, é o lado de Deus, é Ele quem preserva os santos. E os santos, por sua vez, como são incondicionalmente preservados por Deus na fé, e portanto não podem apostatar da fé, eles inevitavelmente, inexoravelmente, caminharão crendo em Cristo até o fim de suas vidas. Essa é a perspectiva tipicamente calvinista, e que surge de forma embrionária, e depois é também desenvolvida por meio de Agostinho. Mencionamos aqui que tanto teólogos como Berkhoff e Justo Gonzalez, um calvinista e um arminiano, entre outros que eu poderia citar, admitem, reconhecem que a doutrina da perseverança dos santos, nos moldes calvinistas, foi primeiramente desenvolvida por Agostinho. E isso eu busquei ilustrar nesse
nesse nosso gráfico aqui, ok? Então aqui nós vemos em cima, esse verdinho quer dizer aqueles que aceitam que pode sim perder a salvação. Aqui Agostinho que diz que não pode, né, o crente verdadeiro não pode de jeito nenhum perder a salvação. Isso é interessante a gente dizer porque frequentemente os nossos irmãos calvinistas dizem que a perseverança dos santos era um ensino já claro, óbvio e majoritário no período da patrística, dos pais da igreja. Todavia, quando leio os pais da igreja, e citei apenas alguns deles, poderia citar outros, eu não vejo essa clareza. Muito pelo contrário, alguns textos que os nossos irmãos calvinistas citam, eu diria que eles são muito ambíguos e muito vagos. Já estes que eu citei, e os citei de propósito, né? Eu acho que eles são muito mais claros e muito mais contundentes sobre a possibilidade real da perda da salvação, pelo menos por parte destes autores aí, ou obras mencionadas acima.